Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, votos de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje são 23 de março. A Igreja lê o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Muito bem, disse Jesus: Não penseis que eu vim revogar ou abolir a lei e os profetas. Não vim abolir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nenhum só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazer os mesmos, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Muito bem, então meditemos. Nosso Senhor fala de lei e os profetas. Era a Bíblia da época. A Bíblia da época não tinha o Novo Testamento. Tinha a lei e os profetas. Era a Bíblia, a lei e os profetas. E Nosso Senhor diz primeiramente que, por causa do tipo de pregação de Jesus, alguns foram levados a pensar, ou começavam a pensar, que Jesus tinha vindo abolir essa lei e os profetas. Por exemplo, quando Jesus disse: Eu não quero sacrifício, mas misericórdia. Mesmo que tenha essa passagem em Oséias, mas não era tão enfatizado, e Jesus enfatizou muito isso, não é? Muito bem. E Jesus diz: Eu não vim abolir, como vocês podem estar pensando. Eu vim dar pleno cumprimento a esta lei. A lei, ou as Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, serviu muito para afastar o povo, por exemplo, de expressões de paganismo. Por exemplo, Javé é o único Deus. Havia concepções politeístas. Havia na época pensamentos de que houvesse vários deuses. E as Sagradas Escrituras anuncia um só Deus, por exemplo, não é? Havia também na época antiga cultos a deuses pagãos que exigiam sacrifícios de crianças. Havia isso. E o que é que Deus disse para Abraão, por exemplo? De não matar o seu filho. É uma leitura para dizer que o Deus da Bíblia não aceita esses sacrifícios. Então a lei serviu para isso, né? Para educar o povo. E em algumas passagens bíblicas, as pessoas às vezes se apegavam de uma maneira e perderam o sentido. Por exemplo, as pessoas pensavam que o mero ritual purificaria. Lembra quando Jesus disse: Não é o que entra no homem que o torna impuro? Porque as pessoas começaram a pensar que se tornava impuro porque comia uma carne de porco, por exemplo. Jesus disse: não é esse o sentido. O sentido é a gente eliminar a impureza. E a impureza está dentro. Jesus começou a ser o verdadeiro intérprete das Sagradas Escrituras. E assim a gente poderia dar muitos exemplos. Uma vez Jesus disse assim: olha, a lei e os profetas se resumem numa coisa. Jesus deu a interpretação. Para a gente saber ler a Bíblia, a gente tem que ter esse intérprete Jesus, porque é ele que leva a pleno cumprimento a lei. E ele disse: a lei e os profetas se resumem nisto, no amor a Deus e amor ao próximo. É com estes olhos que a gente pode interpretar a Bíblia. Do contrário, a gente pode se tornar, podemos começar a se tornar até violento com aqueles que não pensam como nós. Por isso que às vezes a gente assiste pessoas que leem muito a Bíblia e ao mesmo tempo são pessoas arrogantes ou pessoas que se pensam que são maiores do que os outros, porque se você não lê a Bíblia
com esse olhar de Cristo, você é levado em algumas passagens bíblicas a ter desejo de vingança, porque muitos salmos falam disso. Muito bem, meus irmãos e irmãs, então que nós aprendamos a ler as Sagradas Escrituras com o olhar de Cristo. É Ele que dá pleno cumprimento à palavra de Deus, primeiro, e é Ele que é o verdadeiro intérprete da palavra. Não sou eu, não é você. Nós temos que ter os mesmos sentimentos da ação de Cristo para a gente poder saber ler as Sagradas Escrituras. E para que ninguém pense que isso seja complicado, Jesus disse: a lei e os profetas se resumem nisso, no amor a Deus, né? Deus se torna o centro, de fato. Não são as coisas, não é ninguém, nem eu mesmo, que me torna um Deus de mim mesmo. É amar a Deus. E depois amar o próximo significa ser capaz de saber lidar, primeiramente, com o diferente. Primeiro. Segundo, chegar até a amar, que significa fazer o bem. Então que Deus nos acompanhe também hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.